Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai entrar de cabeça em uma das obras mais monstruosamente importantes e, convenhamos, assustadoras do século XX. O clássico 1984, do George Orwell. E o nosso objetivo aqui não é só repassar a história, tá? Na verdade, o foco desta nossa apresentação é fazer um resumo da obra para, a partir daí, mergulhar fundo na interpretação filosófica dela. A gente vai destrinchar os mecanismos do totalitarismo e entender como eles afetam a própria estrutura do pensamento humano. Para começar, pensem um pouco nesta provocação. O que acontece quando a realidade em si se torna um crime? Sabe, essa é a premissa aterrorizante por trás de 1984. Porque não se trata apenas de opressão física, de prender e bater. Trata-se de um ataque direto à mente e à nossa capacidade de sequer perceber o mundo ao nosso redor. Bom, esse é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no autor e no contexto, seguido por um resumo da obra em si. Depois, vamos para a análise mais profunda, o controle da linguagem, a destruição da realidade, a ideia do poder absoluto e, para fechar, a busca pela verdade como um possível antídoto para tudo isso. Então, começando com a primeira parte, o autor e o contexto, ou seja, o pensador independente e isolado. Porque para entender a profundidade desse livro, a gente precisa primeiro entender a figura singular que o escreveu. A trajetória de vida do Orwell, que na verdade se chamava Eric Blair, forjou completamente a visão de mundo dele. Ele viu o imperialismo bem de perto quando serviu na Birmânia, o que já plantou nele um desgosto profundo por sistemas opressivos. Mais tarde, ele foi lutar na Guerra Civil Espanhola, onde viu em primeira mão os expurgos políticos e a brutalidade absoluta das ideologias extremas. A fonte da nossa análise destaca que Orwell era um pensador ferozmente independente, quase como uma minoria de um só, sabe? Alguém que rejeitava as aplicações cruéis dos sistemas políticos da época dele. E tem um detalhe, ele escreveu 1984 já no final da vida, exilado numa ilha e lutando contra uma tuberculose terminal. Isso com certeza adiciona um peso enorme e muito sombrio à obra. E isso nos leva à nossa segunda parte, o resumo de 1984, o pesadelo da Oceania. Vamos pensar no enredo do livro como se fossem os sintomas clínicos de uma sociedade que está gravemente doente. O livro é o que a gente define classicamente como uma distopia. E diferente da utopia, que seria aquele lugar perfeito e ideal, a distopia é um cenário futuro criado intencionalmente para ser o pior pesadelo possível para a humanidade. É basicamente a extrapolação de absolutamente todos os medos que o Orwell tinha sobre o controle do Estado. E quais são as engrenagens dessa distopia chamada Oceania? Bom, a vigilância lá é absoluta, feita através das chamadas teletelas. Elas são aparelhos que veem e ouvem tudo, o tempo todo, em nome do famoso Grande Irmão. Além disso, temos o Ministério da Verdade, que de forma irônica existe só para falsificar documentos e literalmente apagar pessoas do passado. Tem também a implacável Polícia do Pensamento. E para manter a população dócil e com medo, o Estado vive fomentando uma guerra infinita, que é totalmente fabricada. Bem no centro de toda essa loucura, a gente acompanha o Winston Smith, que é um burocrata que começa a questionar o sistema. Ele tenta uma pequena, mas trágica rebelião através de um romance proibido com a Julia. Mas, sendo uma distopia, não tem final feliz aqui. Eles acabam descobertos e presos. O Winston é levado para a terrível Sala 101, onde ele sofre uma tortura psicológica meticulosamente desenhada para destruir a própria essência dele. Agora que a gente viu os sintomas, vamos entrar na nossa terceira parte e começar a interpretação filosófica, o controle da linguagem, a arquitetura da nova língua. Esse conceito da nova língua é fascinante e assustador. O palestrante da nossa fonte analisa a linguagem como se ela fosse uma espécie de software da nossa mente. Na Oceania, o Estado não está criando palavras novas para expandir o conhecimento. Na verdade, é o oposto. Eles estão destruindo palavras todos os dias. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Quando simplesmente não existem mais palavras para descrever coisas como a liberdade ou a rebelião, essas ideias se tornam literalmente impensáveis. O grande objetivo do partido é restringir tanto, mas tanto a linguagem que a chamada crime-ideia, que é o crime de pensar contra o Estado, se torne impossível de acontecer, por pura e simples falta de vocabulário. Mas claro, o controle não para só nas palavras. Vamos à nossa quarta parte. A destruição da realidade e a guerra contra a verdade objetiva. É aqui que a tortura psicológica do partido atinge o seu nível máximo. O principal método para conseguir isso é o duplo pensar.
Pensem nisso como uma técnica de lavagem cerebral pesada, onde a pessoa é forçada a acreditar em duas ideias completamente opostas ao mesmo tempo. Como a fonte explica muito bem, criar essa contradição na cabeça de alguém gera uma paralisia mental absoluta. O indivíduo simplesmente perde a capacidade de distinguir o que é real e acaba se tornando perfeitamente dócil. O que nos leva a esta frase, que talvez seja a grande âncora de todo o livro. Dizer que 2 mais 2 são 4 representa, na visão do Orwell, a ameaça suprema ao totalitarismo. E por que isso? Porque isso significa que existe uma verdade objetiva que está fora do controle do Estado. Se a realidade é independente do governo, então o governo não tem o poder absoluto. E aqui a gente entra no cerne filosófico da análise da nossa fonte. O palestrante interpreta 1984 como uma baita crítica às filosofias subjetivistas, e ele menciona especificamente o Immanuel Kant. A teoria que ele apresenta é que, se a gente aceitar que a realidade não é objetiva, mas apenas uma construção das nossas próprias mentes, a gente abre um precedente muito perigoso. Porque se a realidade for tão plástica e mental assim, um Estado que tenha poder suficiente pode simplesmente reprogramar o que a sociedade vai aceitar como real. Isso desemboca diretamente na nossa quinta parte, o poder absoluto. E especificamente o poder como um fim em si mesmo. A forma como esse poder opera é extremamente metódica. A fonte delineia esse processo totalitário em 3 passos bem sombrios. Primeiro, você quebra qualquer noção de que existe uma verdade fixa, como a ideia de que 2 mais 2 são 4. Segundo, você destrói os laços de confiança e afeto natural. Para vocês terem uma ideia, na Oceania, as crianças são incentivadas a espionar os próprios pais. E terceiro, nesse vazio que sobra, o Estado vai lá e injeta a própria doutrina como sendo a única realidade possível. E o mais assustador de tudo isso é o verdadeiro motivo. Tem uma cena em que o inquisidor, o O'Brien, revela para o Winston que o partido não está nem aí para construir uma utopia, para ostentar luxo ou melhorar a vida do povo. Não. Eles buscam o poder puramente pela sensação de dominar e de despedaçar a mente humana. É literalmente o poder como um fim em si mesmo. O palestrante faz aqui um adendo que é muito perspicaz, comparando as duas maiores distopias da literatura. Enquanto 1984 alerta para esse controle absoluto através da dor, do medo e da vigilância constante, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, alerta para o controle pelo excesso de prazer e de distração. A fonte argumenta que, na verdade, a nossa sociedade atual vive uma espécie de híbrido super perigoso dessas duas forças. É uma mistura bizarra de vigilância excessiva com uma anestesia social profunda. E chegamos à nossa sexta e última parte, a busca pela verdade. Afinal, qual é o antídoto contra o totalitarismo? Qual é a cura que a fonte nos oferece para não cairmos de vez nesse pesadelo? O palestrante usa uma metáfora fantástica que ele tira lá de O Senhor dos Anéis. Ele compara as ideologias totalitárias ao Um Anel. Sabe, sistemas ideológicos muito fechados tentam pegar toda a imensa complexidade do mundo humano e forçá-la dentro de um aro pequeno e circular, tentando dar uma explicação única para tudo. A cura, então, é rejeitar o anel, é recusar que o mundo e as nossas vidas sejam reduzidas a uma única lente ideológica forçada pelo poder. E para resistir de verdade, a fonte sugere algumas soluções práticas. Primeiro, defender com unhas e dentes a verdade objetiva. Lembra, 2 e 2 são 4. Segundo, a gente precisa aceitar que a vida é feita de tensões e ambiguidades naturais. Tentar resolver todos os problemas e tensões da sociedade à força, bom, isso só gera tirania. E, por fim, buscar ativamente uma cultura literária e educacional que seja independente, que transcenda a burocracia do Estado e que nos mantenha ancorados na realidade real, digamos assim. Essa análise de 1984 nos mostra, no fim das contas, que a realidade é frágil se ela não for defendida ativamente por todos nós. Então, fica aqui essa provocação final. Nas nossas próprias vidas, a gente está protegendo a nossa capacidade de enxergar o mundo exatamente como ele é? Estaremos sempre prontos para defender a liberdade mais básica de todas, que é a de dizer que 2 e 2 são 4? É uma pergunta forte que continua ecoando muito além das páginas do Orwell. Muito obrigado por acompanharem essa análise com a gente e até a próxima.